esse hino, ele é muito lindo, né? Se a gente prestar atenção, né, na letra desse louvor, como é verdadeiro nas cifras, né, dele, né? Não vale a pena a gente só se emocionar, né? E buscar as canções mais lindas para cantar. Não adianta só isso. Se não for uma canção que alegra a Deus, se o meu coração não queimar por ele, né? E hoje eu quis trazer uma reflexão, claro, com uma base bíblica, mas para chamar a atenção de vocês para o que verdadeiramente temos que buscar, né? Porque não adianta ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, né? Sem ter Deus. E eu coloquei esse hino porque ele cita sobre o fogo no altar, né? Que é o símbolo da presença contínua de Deus, o nosso papel como luz do mundo e como manter esse fogo aceso diariamente por meio da intimidade com Deus, obediência e fé. E eu queria ler um versículo, que é o versículo base até desse hino, que está em Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz assim: O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que o fogo representa, né? O fogo representa a adoração constante, a entrega, o zelo do Senhor, né? Hoje nós somos esse altar vivo. E quando a Bíblia nos fala que vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, né, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, ela fala do nosso papel, sermos luz visível. Essa luz, irmãos, vem de Cristo, do fogo que arde em nós. Não devemos deixar o fogo da fé se apagar pela rotina, cansaço ou distrações. E eu achei um exemplo, né, que está em Timóteo, que é quando Paulo escreve a carta a Timóteo, né? Que ele diz que possamos despertar o dom de Deus que há em nós, né? Devemos buscar o avivamento pessoal, reavivar e reacender o dom, né? O fogo da missão, da adoração e do serviço. O quanto é importante, irmãos, a gente manter essa chama acesa dentro de nós e a fé, porque nós temos enfrentado tempos muito difíceis, né? E esse louvor, o fogo arderá, ele desperta em nós esse desejo de ser luz, de altar vivo, né? E usando esse exemplo de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, né? Ele diz assim, ó, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O que Paulo queria dizer com esse despertes o dom? Né? A palavra despertar no original grego quer dizer anasopoerol, que significa reacender o fogo, soprar sobre brasas, como quem aviva uma chama prestes a se apagar. Paulo está dizendo a Timóteo: você já tem o dom, já tem a unção, já recebeu a imposição de mãos, mas precisa manter isso aceso, não deixe esfriar. Levando isso para um contexto espiritual, Timóteo era um jovem pastor, enfrentando dificuldades, perseguições e provavelmente com um certo desânimo, mas Paulo o encoraja e lembra quem ele é em Deus. E cita, até mesmo em 2 Timóteo, que eu li, a não se envergonhar do evangelho e ser ousado e forte no espírito, e para não sermos guiados pelo medo. O dom está em nós, mas nós não podemos negligenciar. Deus já plantou talentos, graça e unção em nós, mas é de nossa responsabilidade alimentar essa chama, orar, buscar, servir. O desânimo, irmãos, ele apaga o fogo que há em nós. As lutas diárias, o cansaço emocional e espiritual, eles vão tentando abafar esse fogo. E Paulo sabia disso, por isso mandou Timóteo se levantar. O fogo precisa ser cuidado. Né? Assim como o fogo natural precisa de combustível e oxigênio, o fogo espiritual precisa de oração, de palavra, de adoração e comunhão com Deus. No verso 7 ele fala, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que ele quer dizer? Esse é o combustível do fogo, o poder
para agir com autoridade espiritual, o amor para servir com o coração certo e a moderação, que é entre o equilíbrio e a sabedoria, para não se perder no caminho. Né? Sim, Paulo conheceu Timóteo pessoalmente, teve com ele uma relação muito próxima, quase como a de pai e filho espiritual, né? Eles se encontram a primeira vez em Listra, né, na cidade natal de Timóteo, e isso foi durante a segunda viagem missionária de Paulo, foi citado em Atos, né? E Timóteo, ele era filho de uma judia crente, Eunice. E Paulo cita até mesmo a fé de Lloyd, que é mencionada, né? Então, Paulo destaca isso depois. Mas quem foi Paulo para Timóteo? Que é o que eu quero chegar nesse exemplo, de usarmos da inteligência de Paulo, de como, quando ele escreve essas cartas a Timóteo, de levarmos isso para a gente. Porque a Timóteo, ele fala, né? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, Paulo foi para Timóteo um pai da fé, né? Um instrutor espiritual. Né? Ele foi um companheiro de ministério. Timóteo acompanhou Paulo em muitas viagens missionárias, cuidou de igrejas por instrução dele, inclusive a igreja de Éfeso, né? E Paulo confiava tanto em Timóteo que enviava para resolver esses problemas em igrejas. Ele foi um mentor espiritual, alguém que ensinou e discipulou. E podemos usar das orientações de Paulo para nós atualmente. Né? A segunda carta de Timóteo, a Timóteo, é considerada a última carta de Paulo antes de sua morte. Ele já estava preso, sabia que seu tempo estava terminando e por isso escreveu com emoção, ternura e urgência, né? E lá está cheio de conselhos práticos e espirituais sobre como liderar, pregar, evitar falsas doutrinas, manter a fé e viver com purezas. E hoje nós podemos usar dela. Né? Eu não gostaria de estar aqui acusando, mas alertando com amor, assim como Paulo fez para Timóteo. Quando eu digo acusar, né, sem querer ferir o que o outro pensa ou acredita, eu não estou querendo impor nada. Quem sou eu? Mas podemos utilizar os exemplos bíblicos para orientar os nossos irmãos a fim de não nos corromper com o pecado desse mundo. Né? É isso que eu quero chegar. Quais as lições que podemos tirar isto, né? Como hoje estamos falando de fogo, façamos hoje uma comparação com o fogo verdadeiro e o fogo estranho, para discernirmos o que é de Deus. Vivemos um tempo onde muitos confundem presença com performance, avivamento com aquela agitação emocional. A doutrina bíblica, ela tem sido deixada de lado em nome de um evangelho moderno, mais popular, confortável. Hoje é o que mais vemos. Vemos louvor focado em emoção e aplauso, mas não há uma verdadeira adoração. Pregações centradas em autoajuda, promessas, mas não há o confronto com o pecado. Né? Pessoas que dizem estar em avivamento, mas não têm frutos de arrependimento nem santidade, porque eles têm feito confusão entre sentir algo momentâneo, mas em viver algo real com Deus. Né? Há uma ligação bíblica muito forte que eu encontrei sobre fogo estranho, que está em Levítico, capítulo 2, versículo 1 e 2, que fala sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Tomaram incensários e acenderam fogo estranho diante do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Eles acenderam fogo não autorizado, uma representação do culto na sua própria forma, e ali eles foram consumidos por esse ato. Né? Muitas pessoas estão apresentando fogo estranho no púlpito, nos louvores e nas redes sociais, um fogo que não vem da palavra, mas da vaidade, da fama, da carne. E Paulo, em Timóteo, ele nos faz o alerta, né? Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres segundo os seus próprios desejos. As pessoas vão atrás de pregações doces, cultos, leves, mas sem compromisso com a verdade. Quem não quer sentar em um banco de igreja e só escutar sobre prosperidade, poder, conquistas pessoais, e na maioria das vezes nem se fala de renúncia, de sacrifício. Tá, Sara, fala o que eu devo manter esse fogo verdadeiro aceso, como eu vou manter? Através de obediência à palavra, não por emoção, mas obediência, simplicidade no louvor, sendo Cristo o centro. A adoração deve ser a Cristo e não a um cantor.
a santidade no altar, devemos buscar a santidade no altar, o fogo que consome o pecado e não o esconde, não esconde o pecado. Ter uma doutrina firme, como Paulo ensinava a Timóteo. Né? O fogo que vem de Deus, ele não nos consome com humildade, não nos exalta com vaidade. Né? E em 1 Timóteo, na primeira epístola, né, de Paulo a Timóteo, ela foi escrita entre duas prisões, né, de Paulo em Roma. Mas Paulo estava em liberdade, viajando e orientando Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso. E eu percebi que é uma carta mais instrutiva, né? A 1 Timóteo é uma carta mais instrutiva, cheia de conselhos pastorais e doutrinais sobre como organizar a igreja, líderes. Porém, em 2 Timóteo, nós percebemos um apelo de Paulo, uma urgência ainda que nem possamos ouvir, né? Nem ouvimos ele falar, mas ao ler a passagem nós sentimos a urgência de Paulo, quando Paulo orienta a Timóteo. Ela foi escrita, né, durante a segunda prisão dele, pouco antes de sua morte em Roma, e ele estava numa prisão fria e solitária, e ele fala do fim da carreira, né, e da fé guardada. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa última carta mostra um Paulo envelhecido, cansado, mas como o fogo ainda aceso no espírito. Mesmo preso, ele encoraja Timóteo a não se envergonhar do evangelho, mas sim a despertar o dom, porque o fogo de Deus não depende das circunstâncias. Né? A música ela tem uma parte que fala da administração, não sei se vocês prestaram atenção, que ele fala sobre a lamparina e o azeite, né? E é profundamente bíblico e cheio de significado espiritual. Né? Ele ministra sobre a chama visível e o azeite invisível, e ele está usando uma metáfora poderosa. Quando Deus nos chama de luz do mundo, ele nos compara com chama de lamparina. E a lamparina representa a nossa vida com Deus. O pavio que queima e as pessoas veem, representa a nossa obra viva, as nossas obras vivas. O ministério, talentos, aparência de fé. Mas o azeite que ninguém vê representa a intimidade com Deus. Oração, renúncia, quebrantamento, a vida no secreto. E o que mantém acesa a chama não é o pavio, é o azeite. Sem azeite, o pavio queima rápido, fumaça se apaga, e é o azeite quem sustenta a chama. Não é o que é visto, mas é o que está escondido. Né? A gente pode usar o exemplo mais claro que temos na Bíblia, né? As 10 virgens citadas em Mateus. Então, do reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram prudentes e 5 tolas. As tolas, ao tomarem as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as suas lamparinas. As virgens tinham lamparinas, que quer dizer a vida exterior, a aparência de fé, mas só as prudentes tinham azeite reserva. Ou seja, só as prudentes tinham intimidade com Deus, vigilância, vida no secreto, né? Porque aí, tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram à meia-noite. Ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. E quando o noivo chegou, as que tinham azeite entraram com ele, e as outras ficaram de fora. Irmãos, de nada adianta uma chama aparente se não há azeite interior. No momento decisivo, o fogo só permanece onde há intimidade verdadeira com o Espírito Santo. O fogo, ele é citado na Bíblia diversas vezes, mas sempre há a palavra fogo e continuidade, como diz em Levítico, continuamente o fogo arderá. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote colocará lenha nele cada manhã. Que altar é esse que está sendo falado? É o altar de sacrifício. Essa ordem ela foi dada por Deus a Moisés durante a organização do tabernáculo. No pátio do tabernáculo havia um altar de bronze, chamado de altar dos holocaustos, onde os sacrifícios eram oferecidos ao Senhor. Era ali que os pecados do povo eram expirados através do sangue dos animais, ofertas de gratidão, comunhão e a adoração eram queimadas. Era o primeiro lugar que quem via ao entrar naquele local era o fogo no altar, ou seja, o acesso a Deus começava no altar. Mas por que o fogo não podia se apagar? Porque o fogo veio do próprio Deus.
Saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto. O fogo no altar foi acendido por Deus e não pelos homens. Por isso era sagrado e não podia se apagar. O fogo simbolizava a presença constante de Deus e o acesso contínuo à adoração. Era responsabilidade dos sacerdotes manter o fogo aceso, colocando lenha todos os dias, mostrando a necessidade de culto diário, constante e a constância espiritual, e assim deve ser conosco. E qual o significado espiritual para nós hoje? Hoje não oferecemos mais animais no altar, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Mas o fogo do altar agora representa o nosso coração queimando por Deus. O altar hoje é nosso lugar de oração, de entrega, de consagração. Deus exigia um azeite puro para manter a chama do tabernáculo acesa continuamente. Era o combustível santo. Isso aponta para a necessidade de uma vida separada, cheia de espírito, constantemente abastecida. Muitos veem nossa chama, nossa fé aparente, nossas obras, mas o que realmente sustenta tudo isso é o azeite escondido, nossa intimidade com Deus. Que não sejamos apenas pavios queimando por fora, mas reservatórios de azeite por dentro, como as virgens prudentes que esperavam o noivo com as suas lamparinas e azeite em reserva. Que nossa vida secreta com Deus seja profunda, constante e verdadeira, porque só o azeite sustenta o fogo. Não vivamos de aparência, mas sim de intimidade com Deus, porque é através, irmãos, dessa intimidade que a nossa aparência será exemplo ao nosso redor. Deus ainda tem uma geração com lenha para queimar, uma geração que não se vendeu, que não se dobrou e que ainda carrega azeite. Ainda que em meio às cinzas, somos uma geração que ainda tem o que oferecer a Deus, que não perdeu a essência, mesmo que em meio à frieza dos últimos tempos, a vaidade ou a religiosidade do nosso tempo atual. Mas nós ainda ardemos pelo fogo do Espírito Santo, com sede da palavra, com vida no altar. Quando falamos em fogo arder, é o fogo do altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmão, escute novamente, é a mensagem de Deus para continuarmos a seguir perseverantes e crendo não somente no que Deus pode fazer hoje, mas naquilo que nos espera no amanhã. Deus não mandava que o fogo ficasse aceso por um tempo, mas sim continuamente. E o segredo era simples: colocar lenha todas as dias, todas as manhãs, e assim deve ser conosco. A nossa geração, tem lenha para queimar. Nós não devemos viver com emoções, mas sim de constância no altar. Isso que estamos fazendo aqui é constância. É difícil reunir todos. Uns nunca nem puderam participar. Tem dias que há muitos online nessa live, outros dias há dois ou três, mas continuamos queimando, abastecendo com lenha, pouco a pouco, mas continuamente. Que mesmo em tempos difíceis nós permanecemos fiéis. Sabe por que o nosso fogo não se apaga? Porque escolhemos todos os dias buscar o Senhor, mesmo que rastejando, mesmo com lágrimas, mesmo sem nada a oferecer. A melhor escolha sempre vai ser buscar a Ele. Tem sido muito difícil hoje discernir entre o certo e o que é errado, somente com uma base bíblica, somente fazendo isso que nós estamos, com princípios, nós continuamos a seguir. Eu estava passando na rede social esses dias, eu vi uma igreja, eu não sei se os irmãos viram, que fez um propósito com todos os irmãos de tatuar. Vocês chegaram a ver isso? Vários jovens irmãos, todos falaram assim: nós devemos marcar qual o nosso propósito. Irmãos, eram filas dentro da igreja com vários tatuadores e marcaram vários versículos bíblicos no pulso. Depois vocês pesquisam. Gente, olha esse exemplo, por modinha. Quando precisaríamos marcar em nosso corpo o nosso propósito? Aqui está dentro de nós. Isso aqui é só um corpo carnal. O espírito nos conduz ao lugar certo. Nós não precisamos marcar. Gente, eu achei aquilo dali, sabe, assim, algo absurdo, porque tudo bem a pessoa escolher fazer uma tatuagem fora, mas pregar isso no altar, colocar todos para fazer, precisar marcar no seu corpo para lembrar qual é o seu propósito aqui na Terra. Gente, não, eu assim, foi uma coisa que me tocou assim de uma forma de como está o mundo.
No mundo, família, tem havido muita mistura, muita vaidade, um verdadeiro show de interesses, e tem havido corrupção no altar. O que mais nós temos visto é o nome de Cristo sendo envergonhado. Mas o que eu creio e acredito, e eu tenho visto através até mesmo da nossa família, é que Deus sempre preserva um remanescente. Quando Elias achou que estava sozinho e tudo estava perdido, Deus respondeu: ainda tenho em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus ainda tinha um remanescente fiel que não havia se curvado a Baal. Tem gente que não se curvou, tem adoradores no secreto, tem jovens anônimos, intercessores, pastores e ministros que não perderam o temor. E é assim que nós devemos continuar. Não olhar para essas coisas do mundo que tem acontecido, mas crer que nós temos uma geração com azeite e lenha pronta para reacender o altar. Ainda há essa geração para queimar. Mesmo que em meio à mistura, ao esfriamento, à vaidade disfarçada de fé, o Senhor preservou um povo que permanece no altar. Uma geração que tem buscado o azeite no secreto, que carrega a lenha todos os dias, que não vive de aplausos, mas da presença. E é assim que devemos ser. O fogo não vai se apagar, porque há quem diga: eis-me aqui, Senhor. Que essa chama continue acesa em nós. Hoje, o fogo no altar é o fogo do Espírito em nós. E assim como no Antigo Testamento, somos nós quem colocamos lenha todos os dias, lendo a palavra, orando, buscando, renunciando. Estar presente no altar há renúncias, nós devemos renunciar. E que o teu fogo arde em nós sem jamais se apagar, Deus. Teu fogo arde em nós. E é esse sacrifício que eu quero oferecer. É essa palavra que eu trouxe para os irmãos esta tarde e que fique e permaneça no coração de vocês. Porque, gente, o mundo, eu tenho visto tanta coisa que dá medo, às vezes, de olhar até as notícias. Então, eu peço para que consigamos seguir com essa live, para que possamos sempre trazer a nossa família, amigos, em qualquer oportunidade, para que possamos fazer com que esse fogo não se apague, porque é através da nossa geração. Não sabemos nem o que espera para a próxima geração, a geração da Maria Júlia. Imagina o que nos espera se a Dani e o esposo não seguirem, gente. Essas crianças estarão perdidas, não tem como. Então, a nossa geração ainda tem lenha para queimar e vamos guardar esse azeite todos os dias, buscando pela manhã. Em nome de Jesus, é essa palavra que eu deixo para os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai colocar algum hino? Algum louvor? Podia colocar aquele, né? Ainda nós A sabemos. nossa geração tem